Olá, vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os segredos dos adjetivos e você já sabe, não pode perder. Então, ó, cola aqui que o negócio vai ficar lindo, hein? Olha só, Lara, isso cai, Lara. Adjetivos, já ouviu falar daquela questãozinha ali? Blusa verde clara? Blusa verdes claras? Como é que é esse negócio, né? Calça cinza, calças cinza, qual que seria o certo? Como é que é isso? E aí, cai ou não cai? Já ouviu falar da flexão nominal? Então, nós já tivemos a aula de substantivo, você precisa assistir, precisa conferir, mas agora nós vamos começar a falar também de um nome importante, que é o adjetivo, combinado? Então, hoje aqui nós vamos revelar todos os segredos. Cola aqui, já pega papel e caneta, já deixa do ladinho, porque você já sabe que tem que anotar tudo, não pode deixar passar também aquele insight, aquela sacada. Combinado? Então, vamos lá? Simbora, só se for agora, né? Tem que começar agora, Lara. Vamos lá? Vamos lá, então. Olha só. Classe de palavras adjetivo. O que a gente precisa saber sobre esse danadinho aqui? Primeira coisa é saber o que é um adjetivo, tá? O adjetivo, ele é uma palavra variável que caracteriza ou qualifica o substantivo a que ele se refere. Quando falamos de caracterizar, estamos falando de uma palavra que normalmente vai se ligar ao substantivo para trazer ali algo, né, uma característica, algo que é mais realmente efêmero, passageiro, tá? Então aquele negocinho lá que você vira e fala assim, nossa, meu amor, como você está linda. Não, acabou o negócio. Que negócio é esse de estar linda, né? Está linda, quer dizer, você não é linda, você está, tá vendo? É uma característica, uma coisa que é realmente passageira. O adjetivo, no caso linda, é usado, né, aí nesse caso associado a este verbo, né, está, para trazer essa ideia de caracterização. Mas você pode ir mais longe, claro, e falar: nossa, meu amor, mas como você é linda! Não, aí agora, ó, aplausos, né? Vai ganhar até um cheiro, por quê? Porque é linda, é uma qualidade, tá? Então a palavra é linda, neste caso, foi usado para qualificar, traz uma ideia de algo permanente, ok? É isso que é um adjetivo. Então, todo mundo fala que o adjetivo é uma classe de palavras bem puxa-saco, né? Porque ele está sempre ali do ladinho, coladinho no substantivo a que se refere, mas a gente já vai saber mais disso, tá? Então, olha só, era um rapaz competente. Quem é o ser aqui? Rapaz. Competente é uma característica deste rapaz. Competente é o meu adjetivo. Eu vejo como mulher ética. Então, não é uma mulher qualquer. Eu estou especificando essa mulher. É uma mulher ética, ok? Então, também estou trazendo aqui uma característica. Ela trabalha na clínica infantil, não é qualquer clínica, tá? Eu sei especificamente qual é a clínica, porque eu trago o adjetivo infantil coladinho ali no substantivo clínica, ok? Beleza, então essas aí, né, esses são exemplos, tá? Dessa classe de palavras tão importante. Mas, Lara, como que eu classifico o adjetivo? Como é que eu faço isso? Olha só, para classificar um adjetivo, primeiramente, nós vamos fazer isso quanto à forma desse adjetivo, tá? Basicamente, a classificação do adjetivo vai parar aqui em forma mesmo, tá bom? Depois, onde é que a gente vai trazer mais detalhes? É na parte de flexão, tá? Flexão nominal, naquela parte ali das mudanças da palavra. Beleza? Então, olha só, quanto à forma, ele é bem parecido com o que a gente estudou em substantivo. Veja bem, o adjetivo quanto à forma, ele pode ser primitivo, tá? Ele não tem afixos, né? Ele é só o radical, tá? Ele pode ser derivado, que aí ele vai receber afixos, né? Vai receber ali outros pedacinhos, né? De palavra, que a gente costuma chamar de morfema ou de afixos, tá? Temos o substantivo, temos o adjetivo que no caso é um adjetivo simples, é aquele que tem uma palavrinha só, um núcleo só, um radical só. Composto é aquele que possui mais de um radical, mais de uma palavrinha, tá? Temos também os adjetivos que são chamados de pátrios, que são aqueles que exprimem nacionalidade, origem do ser, e temos também as locuções adjetivas, que incrivelmente, normalmente, não tem o que? Adjetivo dentro delas, né? Elas normalmente são formadas de uma preposição e de um substantivo, em alguns casos de preposição mais advérbio, tá? Então vamos lá. Laura, eu quero exemplo, mas é claro que aqui você vai achar exemplo, com certeza cola aqui que vai ficar bonito. Olha só, quanto à forma, eu tenho então o adjetivo primitivo. O que é o adjetivo primitivo? A gente falou agora há pouco. Ele não tem afixos, azul, leal, bonito, tá? Derivado, você vai ver que ele vai receber morfemas, ele vai receber afixos. Olha só, azulado, tá? Não é mais leal, é desleal, tá certo? Então, nesse caso aí, eu já trago, né, afixos para poder montar esse meu adjetivo. Eu tenho um adjetivo derivado. O adjetivo simples é aquele que tem uma palavrinha só. Então, questão,
política. Política está se referindo à questão, é uma palavrinha só, adjetivo simples. Função social, especificando a função, também através de uma palavrinha só, adjetivo simples. O composto vai ter mais de um núcleo, então no caso de crítica, ali você tem na charge uma crítica político-social. Repare, eu trago dois núcleos, político-social, ligando-se ao mesmo substantivo crítica. Isso é um adjetivo composto, tá? Acordo luso-brasileiro. Então também tenho dois núcleos, né? O luso e o brasileiro, fazendo referência a esse acordo, tá? Lembrando que essa classificação em simples e composto, ela é uma classificação que ela pode, né, andar aí, tá? Andar bem aí com outras classificações. Então, por exemplo, quando eu falo questão política, a palavra política, além de ser um adjetivo simples de uma palavrinha só, ela também é um adjetivo primitivo, tá? A palavra social, né? Então, isso pode acontecer de você ser, né, levado a fazer outras classificações, tá? Da mesma palavrinha. Pode acontecer sim. Quanto ao adjetivo pátrio, o que a gente sabe sobre ele, né? Algumas confusões deliciosas, né, acontecem aí, tá? No nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando você está falando do estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o adjetivo pátrio, que vai me remeter ao estado do Rio, é fluminense. Ao estado da Bahia, é baiano. Tá? Ao estado da Santa Catarina, pode ser catarinense, pode ser catarineta, pode ser barriga verde, né? Assim, ao estado de São Paulo, aí é só paulista, tá? Ao estado da Paraíba, aí é paraibano. Agora, quando eu tô falando da capital, muda um pouquinho. Então, quando eu falo de Rio de Janeiro, aí eu já tô falando do carioca, tá? Falando de Salvador é o soteropolitano ou salvadorense, né? Florianópolis é o florianopolitano, tá? São Paulo, aqui no caso já vai ser o paulistano, tá? Que eu tô falando da capital. E fazendo a referência a João Pessoa, né? Em si, eu estaria falando, então, usaria o adjetivo pessoense, tá? Então, esses são os pátrios. Existem inúmeros adjetivos pátrios, mas só para você ter uma noção, tá bom? Na nossa apostila Português para Passar, nossa apostila completa, tem também mais exemplos sobre isso aí. Mas vamos lá, na sequência, eu tenho ainda, quanto à forma, né, o adjetivo aqui chamado locução adjetiva. Engraçado que normalmente ele não tem adjetivo dentro dele. Olha só, é uma expressão formada por uma preposição mais um substantivo ou um advérbio. Só que essa estrutura, que tem uma preposição mais um substantivo, um advérbio, ela tem valor de adjetivo. Ela funciona como adjetivo. Ela vai caracterizar ou qualificar um substantivo a que se refere. Então, tendo o papel de adjetivo, ela vai funcionar como tal, tá? Então, olha só. Quanto à forma, locuções adjetivas. Eu trouxe exemplo para você, tá? Então, por exemplo, rosto de anjo. Rosto é substantivo. De é preposição, anjo é substantivo também. Mas quando você fala que o rosto, tá? Simplesmente a palavrinha rosto. A pessoa fala, mas aí, peraí, mas a que rosto você se refere? Aí você fala, rosto de anjo, né? Nossa, ele tem um rosto de anjo. É a mesma coisa que angelical. Angelical é um adjetivo, tá? De anjo faz o mesmo papel que angelical faz, caracteriza o rosto. Então, de anjo, mesmo sendo preposição mais substantivo, também vai ser considerado um elemento com natureza adjetiva. E é isso que a gente chama de locução adjetiva, ok? Criança do Brasil, veja que é a mesma coisa que criança brasileira, tá? Mas essa expressão do Brasil, eu tenho aí uma preposição mais o substantivo Brasil que fazem o mesmo papel de brasileira, que é um adjetivo. Então temos uma locução adjetiva. Teorias de Freud, preposição mais substantivo, freudianas, tá vendo? Faz o mesmo papel do adjetivo freudianas. Então é uma locução adjetiva, tá? Pata de trás, né? Eu já tenho preposição mais advérbio, né? Assim, é a mesma coisa que traseira, pata traseira, tá? Mas aqui eu vou ter uma locução adjetiva, ok? Então, locuções adjetivas, né? Por incrível que pareça, elas correspondem a adjetivo, mas elas não são formadas por adjetivos, ok? Isso é muito importante, tá? Como flexionar o adjetivo? Lara, como é que esse adjetivo ele muda? Como é que ele se modifica? Como é que é isso aí? Agora a gente está entrando num momento assim super importante para tudo que você está fazendo aí. Cola aqui, porque isso aqui é questão de prova também, tá? Então, olha só. Flexão do adjetivo, como é que ele modifica? Ele vai se modificar quanto ao gênero, ou seja, masculino, feminino, tá? Quanto ao número,
singular, plural e quanto ao grau, né? Que aqui no caso é comparativo e superlativo, tá? Que no caso já é diferente do substantivo, tá bom? Mas vamos entender esse negócio? Vamos entender? Vamos ver exemplos, vamos ver situações bem específicas aqui? Então, olha só, quanto ao gênero, meu adjetivo pode ser de dois tipos. Eu posso ter um adjetivo uniforme, uni. Ele tem uma única forma que vai servir ao masculino e ao feminino ao mesmo tempo, tá? Esse é o adjetivo que eu chamo de uniforme. Mas eu também posso ter aquele adjetivo, né? Que é o adjetivo biforme. Ele tem duas formas, biforme, tá? Uma para o masculino e outra forma para o feminino. Lara, eu quero ver esse negócio na prática, Lara. Não vem com teoria, eu quero entender o negócio na prática. Então, é aqui que você vai aprender esse negócio. Você está no lugar certo, tá? Então, ó, veja bem, quanto ao gênero, o que acontece? Ele pode ser de dois tipos, né? Sendo ele uniforme, ele tem uma forma só. Então, veja o que vai acontecer. Primeiro exemplo, a noite foi especial. Repara que eu selecionei aqui um substantivo feminino, a noite. Mas eu usei o adjetivo especial. Agora eu vou trocar, eu vou falar o dia. O dia é uma palavra masculina, é um substantivo masculino. O que vai acontecer com o adjetivo especial? Nada, nada. Por quê? Ele é um adjetivo uniforme, tá? Ele fica do mesmo jeito, ele tem uma única forma para atender tanto o substantivo feminino quanto o masculino, tá? Nossa, gente, mas essa questão, ela é uma questão simples. Como é que você errou isso aqui? Essa é uma questão simples. A questão, tá? Substantivo feminino é simples, adjetivo simples. Agora veja, eu vou falar o processo seletivo. O processo seletivo é simples. Repara, eu usei simples do mesmo jeito. Então, esse adjetivo que não varia, tá? Que fica ali paradinho, tá certo? Ele é um adjetivo uniforme. Ele caracteriza tanto o masculino quanto o feminino, tá? Mas ele fica realmente do mesmo jeito, na forma única. É claro que pode acontecer diferente, e aí eu tenho o adjetivo biforme. A mulher é sincera, concordando com o substantivo mulher, né? Que é um substantivo feminino e singular. Tá bom? O homem é sincero. Por que sincero? Porque está concordando com o homem, que é um substantivo masculino e singular. É daqui que sai, ó, essa falação, né, de que o adjetivo ele é puxa-saco do substantivo, né? Não é tanto assim, não, porque existe o adjetivo uniforme, você acabou de ver que o cara fica paradão lá, tá nem aí para quem é o substantivo. Mas nós sabemos que realmente, muitos e muitos casos, né? Em muitos e muitos, você vai ter essa situação do biforme, tá bom? Ele ficando do jeitinho ali do substantivo a que ele se refere, tá bom? Isso é flexão em gênero, tá? Isso é flexão em gênero. Mas a flexão que normalmente, né, costuma aí deixar a galera de cabelo em pé é a flexão quanto ao número do adjetivo, tá? Que é aquela flexão que vai trabalhar com singular e plural. Lembrando que, se o seu adjetivo ele é simples, ele tem um núcleo só, uma palavrinha só, ele vai fazer o plural igualzinho ao substantivo simples, tá? Então, por exemplo, pessoa decente. No plural, como é que fica a palavra pessoa, que é um substantivo? Você simplesmente acrescenta o S. Então, pessoa vira pessoas, tá? Decente também é um adjetivo simples, ok? Então, basta também acrescentar o S. Decentes. Tá vendo? Então, ele faz o plural igualzinho ao plural do substantivo simples, tá? Ok. Vida feliz. Vida, né? Substantivo. No plural, acrescenta-se o S, tá bom? Terminou em vogal, acrescenta-se o S. Feliz é um adjetivo. É um adjetivo, no caso, terminado em Z, tá? Como é que o substantivo terminado em Z faz plural? Ó, raiz, raízes. Tá vendo? Gravidez, gravidezes. Feliz, felizes, tá? Então, o adjetivo, ele vai acompanhar as regrinhas do substantivo simples, ok? Mas, normalmente, né, as pessoas, elas param aqui. Por quê? Porque veja bem esse caso. Olha só, eu tenho a palavra homem. A palavra homem, ela é um substantivo. Aí eu falo assim, gente, ele é um homem monstro, tá? Ui, chegamos a arrepiar, né? Ele é um homem monstro. Repare que homem é um substantivo. Monstro também é um substantivo, tá? Só que no caso, eu peguei a palavra monstro para caracterizar o homem. Então, apesar de ser um substantivo, ele tem valor de adjetivo. E neste caso, ele não vai variar, combinado? Então, se você usar um substantivo, tá? Com valor de adjetivo, qual vai ser o castigo do cara? Vai ser ficar invariável, tá bom? Então, ó, você tá fazendo um papel para o qual você não foi chamado. Então, você vai ficar de castigo para você aprender, ou seja, você não vai variar, tá? Por isso é que quando você fala assim, ó, homem monstro, no plural, homens monstro,
tá? Esse substantivo monstro que faz a qualificação aí, né, do substantivo homem, ele vai ficar invariável. Blusa laranja. Repara, blusa é substantivo, laranja também, tá? Olha a laranjinha lá, né? Imagina aí, tá? Então ela também é substantivo. Mas quando você fala blusa laranja, laranja tá, claro, caracterizando, né? Tá sendo usado como cor, tá? Para caracterizar, ela tem valor de adjetivo. Então, se passar para o plural blusas, vai ser blusas laranja, tá? Mesma coisa com gravata. Gravata cinza, são dois substantivos aí, tá? Só que cinza está caracterizando gravata. Então, só flexiona gravatas. Gravatas cinza, sapatos creme, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Lembrando que as locuções adjetivas que têm a expressão cor de na frente delas, elas também acabam ficando invariável. Então, se você colocar cor de aqui, fica invariável do mesmo jeito. Por exemplo, blusas cor de laranja, fica invariável do mesmo jeito, tá? Por que, Lara? Porque esse dia aí, ele é uma preposição. Preposição é uma palavra invariável. É como se essa invariabilidade contaminasse todo mundo, fica todo mundo sem variar, tá? Gravata cor de cinza, né? Imagina a cinzinha lá, ó, pôs fogo, tal, virou a cinza. Então, ela também ficaria invariável. Colocou cor de, pronto, acabou. Invariável, tá? Ok, olha só. Agora, nós temos a flexão quanto ao número de singular e plural, mas aqui a gente tem o adjetivo composto. E para o adjetivo composto, aquele que tem mais de um radical, nós precisamos ficar muito atentos. Por quê? Porque nós temos basicamente aí 5 regrinhas para obedecer. Então, vamos entender. Primeiro, lembrando o que é o adjetivo composto. Então, olha lá, acordo luso-brasileiro, 2 núcleos. Camisa verde clara, 2 núcleos. Acordo no plural, acordos, luso, brasileiros, camisas, verde, claras. Enfim, entendi, sei o que é um adjetivo simples e um adjetivo composto. Mas eu quero saber quais são essas benditas 5 regras, né? Ai, Lara, 5 regras, meu Deus. Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Vai sim, vem pra cá, vem pra cá. Gente, mas vem cá, peraí. Mas você não quer ter um carrão? Você não quer ter uma super casa? Você não quer fazer a viagem dos sonhos? Quer ou não quer? Você não quer aposentar sua mãe, aposentar seu pai? Quer ou não quer? Então, deixa eu te contar. Você tem que estudar, meu amigo. Você passar naquele concurso dos sonhos. Tem. Ou para você passar naquele vestibular lá, ó, fazer sua medicina sem boleto, tá bom? Então, ó, tem que estudar. Vem para cá que a tia Lara te ajuda, tá? Vem comigo aqui que o negócio vai ficar lindo. Mas tem que estudar, tá? É claro que aqui eu tô passando para você as regras, mas você tem que, ó, mas tem que fazer exercício, porque o grande segredo é fazer exercício. E você já sabe que o nosso caderno de exercício tem 900 questões, todas divididas por conteúdo, tá bom? Então você precisa colocar a mão nessa belezura, tá? Precisa. Vamos lá. Na sequência, então, tem que resolver muito exercício para ficar bom, tá? Então vamos lá. A primeira regrinha, quanto ao número, é claro que existe uma regra geral. Então a primeira regra é a regra geral. Qual é a regra geral do adjetivo composto? Você vai ter um adjetivo mais um adjetivo. São 2 adjetivos, tá? Só o segundo elemento varia. Essa é a regra. Então a regra geral é: tem 2 adjetivos, tem, só o segundo varia. Olha lá. Ave latino-americana. Ave é o substantivo. Latino e americana são características, então são adjetivos. Eu tenho um adjetivo composto que é formado por 2 adjetivos. O meu adjetivo composto é formado por 2 adjetivos. Qual que é a regra geral? Só flexiona o segundo. Então, aves latino-americanas, tá? Casa ítalo-brasileira. 2 adjetivos, 2 elementos de caracterização da casa, tá? O que eu faço? O primeiro elemento é um adjetivo, o segundo também é. Então, só flexiona o segundo, casas ítalo-americanas. Então, primeira regra do adjetivo composto, só varia o segundo elemento. Adjetivo mais adjetivo, só o segundo vai para o plural. A regrinha 2, ela é o seguinte: você tem o adjetivo mais um substantivo, tá? Eles têm valor de adjetivo, mas o adjetivo composto ele é formado por adjetivo mais substantivo. Adivinha o que vai acontecer? Adivinha? Vai ficar todo mundo de castigo, vai ficar tudo invariável. Então, por exemplo, blusa verde musgo, tá? Blusa é o seu substantivo. Se você jogar no plural, blusas, verde musgo é o seu adjetivo composto. O que vai acontecer? Analise como o adjetivo composto foi formado. Verde é um adjetivo, mas musgo não. Ó, o musgo. É o musgo,
gente. O musgozinho lá que você conhece. Então, é um adjetivo mais um substantivo, formando o meu adjetivo composto. O que vai acontecer? Nada. Só flexiona seu substantivo inicial. Blusa verde musgo, blusas verde musgo. Exemplo, batom verde água, gente. Batom verde água, gente. Não me ajuda, gente. Batom verde água, gente. Que é isso? Batom verde água. Que é isso? Que festa é essa, sociedade? Então, olha só. Batom é meu substantivo. Verde água é meu adjetivo composto. Tem 2 núcleos, né? Como foi formado esse adjetivo aí? Verde é adjetivo, água é substantivo. Já sei, foi para o castigo, né? Verde água é um adjetivo composto, é um elemento de caracterização do batom, mas olha, diga com quem andas que direi quem és, adjetivo composto com quem você está andando, meu filho, vem para cá. Primeira regra diz que se forem 2 adjetivos, o segundo varia. Ai, pai, na verdade, mamãe, o que aconteceu é que eu sou um adjetivo, mas aqui ao meu lado eu trouxe um substantivo. Ah, é? Pronto, fica todo mundo invariável, tá? Não tem conversa. Batons, verde, água. Lã, vermelho, sangue. Lãs, vermelho, sangue. Por quê? O adjetivo composto é formado por adjetivo mais substantivo. Essa foi a regra 2, tá? Agora, nós temos a seguinte situação. Se essas palavrinhas aparecerem para você, relaxa, porque ninguém varia. Quem são esses adjetivos compostos invariáveis famosos que despecam nas provas aí, nos processos seletivos, para atormentar a sua vida, mas a partir de agora para ser a sua felicidade? É o nosso em primeiríssimo lugar, azul marinho não varia, gente. Azul celeste também não varia. Ultravioleta também não varia. Lembrando que azul marinho e azul celeste tem hífen, ultravioleta não, tá? Furta-cor é mais uma bonitona que fica sempre invariável, tá certo? Então, ó, blusa azul marinho, 1000 blusas azul marinho. Camisa azul celeste, 500 camisas azul celeste. Olho furta-cor, meu Deus, como que é um olho furta-cor, Jesus? Como que é isso, gente? Não tenta entender, meu filho. Marca a alternativa e passa nessa prova, meu amigo. Passa nessa prova para você comprar aquele carrão, aquele apartamento, para você aposentar mamãe e titia, vovô, quem é que você quer para você se... O que é isso, Lara? O que é isso? Para você se realizar. O que você pensou, hein? Gente, o que é isso? Que mente poluída esse ser humano. Mas o que é isso? É essa pessoa que quer o nome na lista de aprovados? Não, falou mais nada. Pensou que ia falar besteira, hein? Não. Olha só, então, ó, azul marinho, azul celeste, ultravioleta, furta-cor, invariáveis. Combinado? Regrinha de número 3. Olha, você não sabia nenhum, hein? Eram 5. Você estava lá mortão, nem querendo estudar. Já tá indo para a quarta? Não, vem para cá. E essa quarta é muito fácil. Gente, é o adjetivo composto surdo, mudo. Flexão total. Se você falar menino, surdo, mudou. Se você falar no plural, meninos, surdos, mudos, plural total. Lara, e se for menina? Plural. Não é só plural, tá? Flexão total. Menina, surda, muda. E se forem meninas, surdas, mudas? Então, os 2 elementos variam. Bem tranquilo mesmo, tá bom? Bem fácil mesmo. Outra questãozinha é o seguinte, essa aqui a gente não pode esquecer. Existem alguns, né, adjetivos compostos que eles são formados da seguinte maneira. O primeiro elemento, ele é invariável. Ele é uma preposição, tá? Às vezes ele nem é uma preposição, tá? Às vezes não é nem um adjetivo composto, ele é um adjetivo com um prefixo, tá? Que é o caso, por exemplo, de recém-nascido, né? Você fala bebê recém-nascido, é uma característica, tá? Só que recém, né? A gente sabe que recém é um prefixo, tá? Então é como se fosse aí, né, um adjetivo com um prefixo. Então você só flexiona o segundo elemento, tá bem? Porque o prefixo não vai variar. Então bebê recém-nascido, bebês recém-nascidos. Nada de recém-nascidos, porque senão a criança vai voltar para a barriga da mãe com essa feiura aí, tá bom? Ajuda a pessoa a ser feliz, ok? Olha lá, força sobre-humana, a mesma coisa, ó, né? Você tem a força sobre-humana, elemento invariável sobre, forças sobre-humanas. Ó, relaxa, que normalmente são esses 2 aí que aparecem em prova. Tá bom? Beleza, já aprendeu 5 regrinhas, ó. Primeiro, adjetivo mais adjetivo, só varia o segundo elemento. Adjetivo mais substantivo, ninguém vai variar. Azul marinho, azul celeste, furta-cor, ultravioleta, tudo paradinho, ninguém flexiona.
tá? Surdo-mudo, flexão total, concordando com o substantivo. E o último, se você tiver uma palavra invariável mais o adjetivo, todo mundo fica parado? Não, só o segundo elemento varia. Tá bom? Então, bebê recém-nascido, bebês recém-nascidos. Fechou? Vamos lá. Agora nós vamos entrar num pedacinho que as pessoas querem vazar. Não, Lara, grau não dá, grau não dá, grau eu vou pular essa questão, essa eu não vou fazer. Cara, deixa eu te falar, uma questão a mais se você acerta, uma a menos se você acerta, você vai ficar 100 quilômetros distante de sua família, 120, 140, 200, ou até na lista de espera. Vamos estudar esse negócio aqui, aprender? Vambora, vambora. Não, faz favor, sai do chão e vambora, vem comigo colocar seu nome na lista de aprovados de uma vez por todas, tá? Para de chorar. Então, olha só. Quanto ao grau, o que a gente pode fazer quanto ao grau? Lara, olha lá. Quanto ao grau, meu adjetivo ele pode ficar ou no grau comparativo ou no grau superlativo, tá? A verdade dos fatos é que existe uma neutralidade, eu já vou te mostrar. Vem para cá comigo. Olha só. Primeiramente, o que é um adjetivo que está flexionado no grau comparativo? É quando você está ali, ó, você tem dois seres, né? Ou então você tem dois aspectos de um mesmo ser, tá? E você quer comparar um com o outro. Então você tem dois seres, eu vou comparar um ser, eu vou comparar o ser A com o ser B, tá? Ou então, eu tenho o mesmo ser, eu tenho o ser A, mas em relação ao ser A, eu quero comparar, por exemplo, a frieza, tá? E flexibilidade. Então, eu tenho dois aspectos em relação ao mesmo ser, tá? Ou então, beleza e elegância, dois aspectos em relação ao mesmo ser. Vamos ligar o ar-condicionado, porque a gente merece, não é verdade? Muito bem. Então, essa é comparação. Sempre eu tenho que ter duas situações, tá? Ou dois seres ou dois aspectos. Beleza. Lara, eu quero entender isso, mas me mostra esse negócio na prática, tem como? Olha só, primeira coisa, você tem que entender que o adjetivo, ele pode aparecer, ó, tranquilaço, no que a gente chama grau positivo ou neutro, tá? Tá lá, ó, grau normal, grau positivo, o que é isso? Pedro é inteligente, Maria é feliz, tá? Lara é gentil, enfim, ele tá lá, ó, paradão na dele, caracterizando o substantivo a que ele se refere, tá? Esse é o grau positivo ou o grau normal, ou ainda neutro, tá certo? Beleza. Vamos jogar o adjetivo na comparação? Eu vou usar o mesmo adjetivo inteligente, que estava paradão lá no positivo, e eu vou trazer para comparação. Então, vamos lá. Quando eu vou comparar, eu posso comparar para colocar superioridade, para colocar igualdade ou para colocar inferioridade, tá? Então, a ideia, a semântica que eu quero trazer. Então, veja bem, se eu quiser trazer a ideia de superioridade, eu vou usar a expressão mais que. Se eu quiser dar a ideia de igualdade, eu vou usar tão quanto. E se eu quiser trazer a ideia de inferioridade, eu vou usar menos que. Desculpa, menos que. Então vamos lá. Pedro é mais inteligente que João. Primeira coisa. Pedro, João, opa, um em relação ao outro, pronto. Isso é uma comparação. Eu falei que ele é mais, acabou, comparativo de superioridade. Pedro é tão quanto, pronto. Falou tão quanto, acabou. Eu já sei. Pedro e Maria. Tão quanto, já sei que é comparação e já sei que é igualdade. Tá vendo? Então, Pedro é tão inteligente quanto Maria. Pedro é menos inteligente que Luísa. Pedro, Luísa, comparação. Menos que inferioridade. Mas muito fácil. Faz favor de não errar isso aqui nunca mais, tá? Mas, gente, é aquilo que eu tô te falando. Não tem jeito. Existe como aprofundar nesse conteúdo? Existe. Nossa apostila tá lá para você, português, para passar para isso. Existe como nunca mais errar isso aqui? É, moer de fazer exercício, tá? Caderno de exercícios, português para passar. Você tem também à sua disposição, tá bom? 900 questões para você resolver, tá? É só você adquirir o seu, combinado? Beleza, não tem mais, não tem mais justificativa, tá? Não tem, tá? Adquira a nossa apostila ou o nosso caderno de exercício, ou os dois, a maioria, né, acaba adquirindo os dois aí. Na apostila tem exercício? Tem também. Tem de interpretação de texto e tem de gramática. Mas tem o caderno de exercício, que é só questão para moer, mas para fazer calo no dedinho, mas é para colocar seu nome na lista de aprovados também, tá? São dois produtos diferentes aí. Com certeza valem muito a pena, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou pro superlativo, hein? Não para não. Para desse negócio seu aí, amor. O que é isso? O que é isso? E passando timeline? Não, olha para mim. Cola aqui que vai ficar bonito. Grau superlativo. O que é isso? É quando a característica que eu quero atribuir
tá? Na verdade, eu quero atribuir ao ser uma característica, né? Mas eu quero falar isso, eu quero trazer essa característica para esse ser de uma forma relativa ou de uma forma absoluta, tá certo? Então, quando eu estou no superlativo, normalmente eu estou falando de quê, Lara? Vou te mostrar. Ó, dentro do superlativo, normalmente você vai destacar um elemento só quando você está no superlativo absoluto. Então, você tem uma pessoa reinando absoluta. É quando eu falo, Pedro é muito inteligente. Repare que eu não estou comparando Pedro com ninguém. Eu estou falando que Pedro é muito inteligente. Então, eu fiz o quê? Eu destaquei, tá? O substantivo Pedro usando o grau do adjetivo, tá? Inteligente, falando que ele é muito. Destaquei, Pedro. Ele é muito inteligente. Mas eu tô falando só dele. Isso é superlativo e é superlativo absoluto. Eu tô falando de uma pessoa só, tá? Eu poderia ter falado Pedro é inteligentíssimo. Eu tô falando só de uma pessoa. Continuo no superlativo, tá certo? Continuo no absoluto. Acontece que quando eu falei que Pedro é muito inteligente, eu usei duas palavras. Então a gente chama isso de superlativo, porque eu destaquei um só, absoluto, porque está reinando sozinho, tá? Mas ele é analítico, porque eu usei um adjetivo e usei uma palavra para reforçar esse adjetivo, no caso, muito. Se eu não fizer isso, se eu pegar só o adjetivo e associar a ele um sufixo, por exemplo, como íssimo, o que eu tenho? Eu tenho Pedro é inteligentíssimo. Pedro, superlativo absoluto, eu só falei dele, tá? Inteligentíssimo, eu só coloquei um afixo ligado a esse adjetivo. A gente chama isso de superlativo absoluto sintético, tá bom? Então, ele é um superlativo absoluto quando você destaca apenas um ser, tá? Ele é analítico quando você usa mais de uma palavra como adjetivo. Ele é sintético se for o adjetivo com o sufixo. Fechou? Bem tranquilo. Agora, eu posso ainda fazer o seguinte: eu posso destacar um ser, mas em relação a um grupo de seres da mesma espécie, tá? Então, por exemplo, eu poderia comparar a maçã a um cesto, tá? A um cesto cheio de frutas. Então, há uma série de frutas ali, tá certo? Dentro de um cestinho. Eu posso fazer essa comparação. Assim como eu posso comparar Pedro, tá? Com os garotos da minha sala, beleza? Só que se eu destaco Pedro, você concorda comigo que é superlativo? Porque ele tá destacado. Se é em relação a um grupo, é superlativo relativo. E é sempre isso. Um em relação ao grupo, superlativo relativo. É superlativo porque você destacou um, tá? Mas é relativo porque é em relação a um grupo de seres, beleza? Se eu falo que ele é o mais inteligente, tá? Pedro é o mais inteligente, o que eu fiz? Eu criei um superlativo relativo, porque é um em relação ao grupo, mas ele é um superlativo relativo de superioridade, porque eu destaquei Pedro para lá, ó, para cima, tá? Para ser superior. Mas eu poderia ter falado, olha, Pedro, gente, não é fazendo fofoca não, tá? Não, mas já falando, quero deixar claro, Pedro é, tá? O menos inteligente da sala. Repara, destaquei Pedro em relação a um grupo superlativo relativo. Só que eu falei que ele é o menos. Então, ele é superlativo relativo de inferioridade. Uai, Lara, e o superlativo relativo de igualdade? Epa, não tem. Porque se é superlativo, eu vou destacar. Ou eu vou destacar para mais, ou eu vou destacar para menos. Ou é superioridade ou é inferioridade. Não tem como você ter um superlativo de igualdade. Tá bom? Não vai cair nessa não, hein? Isso é questão de prova. Vamos fazer um resumo? Vamos lá? Quem topa um resumo? Ó, vamos fazer um resumão aí? Quem é que topa comigo? Deixa eu ver. Quem é? Ah, isso mesmo. Olha só. Quem é que fecha comigo no resumo? Adoro. Olha só. Então, vamos lá. Grau do adjetivo. Superlativo e comparativo, tá? Comparativo. Um ser em relação a outro ser ou dois aspectos do mesmo ser. Isso é comparação, tá bom? Comparei mais superioridade. Comparei igualei, igualdade. Comparei diminuir, inferioridade. Então, mais que, tão quanto e menos que. Zero. Superlativo, eu estou falando de um ser, eu destaquei, tá? Se eu estiver falando desse ser sozinho, superlativo absoluto. Usei duas palavras, usei mais de uma palavra, absoluto, analítico. Uma palavrinha só e sufixo, superlativo absoluto, sintético. Agora, se o meu superlativo foi em relação, eu destaquei uma pessoa em relação a um grupo, aí pronto. É superlativo, mas é relativo.
Jogou lá em cima de superioridade, tá? É o mais. Jogou aqui embaixo, é o menos, superlativo relativo de inferioridade, beleza? Fatura essa questão aí, que o primeiro lugar é seu lugar, tá bom? Então vem para cá. Agora eu quero fazer algumas observações. Meu amigo, minha amiga, nem tudo são flores, porque agora nós temos alguns segredinhos, aquelas questõezinhas que adoram atormentar a sua prova, tá? Então nós vamos falar daqueles adjetivos que vão aparecer em formas sintéticas, em formas irregulares, ou seja, de formas não previsíveis, tá bom? Então, olha só, o comparativo, como você acabou de ver, normalmente ele é usado na forma analítica, né? Então, você fala assim, nossa, mas você quer usar o comparativo na forma analítica, você faz isso, né? Olha lá, ó. Você coloca assim, né? Por exemplo, Pedro é mais inteligente que, Pedro é tão inteligente que, tá vendo? Você está usando, né, mais de uma palavra, tá vendo? Para poder fortalecer o seu adjetivo. Aqui, com esses 4 mal elementos, tá? Quem são? É o adjetivo bom, é o adjetivo mal, é o adjetivo grande, é o adjetivo pequeno. Esses aqui dão dor de cabeça, eles são questão de prova, é aqui que o pessoal faz polêmica, quer fazer recurso e não dá, então aprende esse negócio. Esses 4, eles são do eixo do mal, tá? Eles existem para te atrapalhar a vida. Então, ó, quando eles estão na forma analítica, você simplesmente vai colocar a palavrinha mais diante deles. Então, mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. Lara, tem como usar isso aí? Tem. E toda vez que você colocou mais na frente do cara, ele é comparativo o quê? Ele é comparativo de superioridade, não é isso? Tá, mas ele tem a forma sintética que tem o mesmo valor, e é uma palavrinha só. As formas sintéticas nós normalmente fazemos usando sufixos, né? Inteligentíssimo, né? Felicíssimo. Aqui não. Eles são irregulares exatamente porque você cria palavras novas. Então, ao invés de mais bom, melhor, mais mal, pior, mais grande, maior, mais pequeno, menor. Tá vendo? Lara, como é que eu uso, Lara, um negócio desse? Olha só, esta sala é maior do que a outra. Repara que eu estou comparando uma sala com outra sala. Eu tenho 2 seres e estou comparando, aí realmente eu normalmente vou usar a forma sintética. Mas pode acontecer, você não vai acreditar, o seguinte, de você usar essa forma analítica aí. Mais grande, mais mal, pode. Desde que você esteja falando, usando 2 qualidades, 2 características, 2 aspectos do mesmo ser. Então você fala assim, ó, esta sala, eu tô falando só da sala, ela é mais grande do que arejada. Quer dizer, ela tem mais tamanho do que ventilação, percebe? Então é uma comparação, só que é a comparação de aspectos do mesmo ser. Tá? No outro, nós comparamos o quê? 2 seres, tá vendo? Ó, esta sala e a outra sala. Então, eu uso os sintéticos, né? Melhor, pior e maior. Agora, quando eu estou usando, tá? Fazendo referência ao mesmo ser, então eu posso usar as formas analíticas. Então, eu falo assim, nossa, esse rapaz é mais pequeno do que bobo. Quer dizer, ele não tem tamanho, mas ele é inteligente. Tá bom? Isso aqui também cai que é uma delícia, viu? Fica atento a isso aí. Outra observaçãozinha ainda sobre esse eixo do mal aí, esse bom, mal, grande, pequeno. Olha lá, quando você está no grau comparativo de superioridade dele, tá? Só que você está na forma sintética, você vai usar melhor, pior, maior e menor, tá? Você também pode usar o grau superlativo desses 4 menininhos aí, ó. Só que aí você teria o quê? Quando você vai falar só de uma pessoa, né? Só de uma pessoa. Então, você não vai falar assim, você não vai usar essa forma de qualquer jeito. Você vai falar só de uma pessoa. É ótimo, é péssimo, é máximo, é mínimo, tá? Mas você vai destacar normalmente um ser, tá? Agora, se você for destacar esse ser em relação a um grupo, tá? Aí você vai falar assim, você não vai falar assim, nossa, ele é ótimo da sala, ele é o ótimo, ele é o máximo da sala. Não, você vai falar, ele é o maior da sala, ele é o menor da sala, ele é o melhor da sala, tá vendo? Então, quando for superlativo relativo, se for pegar mal, bom, grande e pequeno, você vai destacar um ser em relação a um grupo, aí, se forem um desses 4, você tem que usar o melhor, o pior, o maior, o menor. Combinado? Beleza? Então, você depois vai, obviamente, né, anotar isso aqui direitinho, porque isso aqui é um negócio que
Cai, importantíssimo. Mais uma observação, já estou fechando com você. O superlativo absoluto sintético, ele normalmente ele é feito pelo acréscimo de superlativo, de sufixos, né, ao superlativo. Então, normalmente você vai acrescentar íssimo, ílimo, érrimo. Aqui é só para você ter uma noção, né? Então, por exemplo, alto, altíssimo, ou sumo, ou supremo, que são formas, né? São formas mais, são formas sintéticas também, mas são formas mais eruditas. Amargo, né? Amaríssimo, ou amarguíssimo, amabilíssimo para amável, amigo, amicíssimo, né? Amicíssimo, antigo, antiquíssimo, atroz, atrocíssimo, baixo, baixíssimo, ou então a própria palavra ínfimo, tá? Bom, ótimo, tá vendo? Aí já não tem o sufixo, mas você também pode usar com sufixo, boníssimo, tá bom? Então, esses superlativos aqui, você vai usar normalmente para um ser, tá? Você vai falar de um ser em destaque, ok? Ele sozinho, então é um superlativo ali. É um superlativo que vai acontecer com sufixo, normalmente íssimo, ílimo e érrimo, tá? Então, capacíssimo, né? Ou ainda celebérrimo, tá? E aí vai, tá? Eu quero colocar mais alguns casos para vocês aqui de superlativo absoluto sintético que acontecem de formas diferentes, né? Eles são meio diferentões. Então, por exemplo, amaríssimo, eu já falei, mas benévolo, benevolentíssimo. Frio, frigidíssimo, né? Simples, simplíssimo, sábio, sapientíssimo. Tá vendo? Eu quis colocar porque às vezes eles fazem essa flexão, mas usando radical, né? Raiz, sabe? Nem radical, a raiz deles, lá na antiguidade como eles eram, igual sagrado, sacratíssimo, tá vendo? Célebre, celebérrimo, tá? Negro, nigérrimo, livre, libérrimo, nobre, nobilíssimo, inimigo, inimicíssimo, geral, generalíssimo, tá? E é isso. Olha, basicamente, tá? O que a gente precisa dominar aí, né? De adjetivo é isso. Então, eu te dei uma noção, assim, muito, muito, muito geral, tá? Dos segredos dos adjetivos, é claro. Claro, óbvio que em função do edital do seu concurso, você vai acabar se especificando mais em um item ou outro, tá bom? Mas a nossa apostila tá aí para você adquirir à disposição, tá? Os nossos resumos em mapas mentais, os nossos cadernos de exercícios, tá bom? Só chamar que nós estamos à disposição, ok? Beleza, espero que você tenha gostado, tá? Não desista de estudar, porque esse negócio vale muito a pena, tá bom? E afinal, estamos falando do seu sonho, não dá para abandonar. Combinado? Um abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada.